Olá pessoal, aqui quem fala é Ailton do Amaral com mais um vídeo para vocês. Eu já tenho feito diversos vídeos falando sobre o Egito Antigo, sobre as dinastias. Eu tenho aí no canal diversas palestras falando do Egito e tudo mais. Mas faltou nisso tudo, em todas essas palestras que eu fiz, um pequeno detalhe. Como surgiu o Egito Antigo? Como é que ele nasceu? Como surgiram as dinastias antigas? Eu, fuçando aqui num podcast antigo, eu verifiquei que existe um podcast falando do rei Escorpião. Não do rei Escorpião que passou num filme aí de não sei quantos anos aí atrás, uma tentativa de romancear o rei Escorpião por Hollywood, mas que historicamente não tem valor absolutamente nenhum. Vou remasterizar, entre aspas, esse antigo podcast que fala do Rei Escorpião. Eu espero que vocês gostem. Eu vou ter que tirar um fundo musical, porque o YouTube, com esse negócio de direitos autorais aí, eu vou ter que dar um jeito de tirar o fundo musical. Portanto, ele vai vir com uma voz um pouco distorcida, mas o que interessa nesse podcast são as informações que estão nele. Divirtam-se! Esse meu canal, ele é patrocinado por um site chamado ajashop.com.br. Esse site é um site em que, a partir das vendas que eu faço nesse site, eu extraio dinheiro para investimento no canal. Então eu invisto em equipamento, eu invisto em uma série de outras coisas, em qualidade, em compra de livros para pesquisar. E o que acontece? Os livros que eu compro para pesquisar, assim que eu acabo de ler, eu disponibilizo no Ajashop nesse site. Então vocês vão ter todos os livros que eu leio, além de uma série de outras coisas. Vocês vão ter, por exemplo, materiais para rituais, tá? Eu tenho um porta-incenso de metal que é sensacional para quem trabalha com Goécia, faz evocações de Goécia. Exatamente do mesmo jeito cabem ali os incensos apropriados para Goécia. Eu tenho também cursos, né, os meus cursos de cabala. Para vocês terem uma ideia, o meu curso de numerologia, além de vocês aprenderem a fazer mapa numerológico, vocês ganham o mapa de vocês. Visitem lá o site que vocês vão ver que tem um monte de coisa bacana, um monte de coisa interessante para você. Vamos falar do mito do rei Escorpião do Egito, tema de um filme de Hollywood. E como todo filme hollywoodiano, sempre nos causa espécie pela aura de mistérios, claro, ajudado pelos efeitos especiais. Antes de falarmos mais profundamente sobre este personagem, devemos ressaltar que o filme feito a seu respeito em nada tem de verossímil. Principalmente, é pouco provável que o Escorpião Rei fosse um estrangeiro. O filme o intitula Acadiano, uma vez que se tratava de um rei do Alto Egito, e a penetração acadiana se deu no Baixo Egito. Em segundo lugar, sua aliança com a Núbia é impensada numa época tão remota. A Núbia e o Egito ainda não tinham estabelecido qualquer contato formal. Em terceiro lugar, o filme utiliza cavalos e camelos, nem existiam no Egito nessa época. Em quarto lugar, as armas utilizadas são de aço e ferro, enquanto que nem sequer as armas de cobre ou de bronze haviam sido introduzidas no Egito nessa época. Possivelmente os guerreiros daquela época lutavam com lanças com pontas de sílex, pedras arremessadas, massas de madeiras e manuais. Até arco e flecha são improváveis numa época tão recuada. Em quinto lugar, a capital do Egito, já unificado, que é um erro, visto que o Escorpião Rei é um rei anterior à unificação. É Sodoma, cidade bíblica, que, em caso tenha existido, certamente não se situava no Egito, situava lá no Oriente Médio, lá no sul do Mar Morto. Por fim, as cidades egípcias não eram muradas como no filme sugerido. O Escorpião Rei não unificou o Egito e não havia nenhum tipo de inventor alquimista
com possibilidades de inventar a pólvora, também não havia nenhum tipo de contato do Egito com a China. Bem, agora que o filme O Escorpião Rei já foi desmistificado, podemos tratar do personagem histórico Escorpião Rei. Bom, esse governante parece ter reinado na cidade de Hieracómpolis, a capital do Alto Egito. A cidade contava na época de seu governo com uma população aproximada aí de uns 10 mil habitantes, ou seja, a maior cidade do Egito. A partir desta capital, o Escorpião Rei, que utilizava a coroa branca do Alto Egito na cabeça, invadiu e derrotou o Baixo Egito. Mas apesar de tê-lo pilhado e de ter matado muitas pessoas, talvez milhares, não foi capaz de eliminar a realeza de Buto e de capturar a coroa vermelha do Baixo Egito. A dinastia Zero de faraós egípcios foi durante muitos anos desconhecida dos egiptólogos, só tendo sido trazida à luz a partir das escavações em Abidos, no cemitério de el-Kaab, entre o final do século XIX e o início do século XX, e também pelas escavações em Nekhen ou Hieracómpolis. Para terem uma ideia, os construtores da pirâmide só apareceram na terceira dinastia, que foi entre 3686 a 3613 a.C. Estamos falando agora de uma pré-dinastia que reinou entre 3200 e 3100 a.C. É vulgarmente associada ao final da época pré-dinástica, também denominada por alguns como período de Nagada III. Nela se inserem 3, por vezes 4, enigmáticos reis que terão reinado sobre o Alto Egito no período aí de 3200 a 3100 a.C. O primeiro deles é Ro, ou Iri-Hor. Mais ou menos ele reinou aí entre 3200 e 3175 a.C. Temos também Ka, ou Kassechen, mais ou menos 3175 a 3150 a.C. E terceiro rei, que é Horus-Serect, também conhecido como o Rei Escorpião. Esse reinou de 3150 a 3100 a.C. Esses 3 governantes, oriundos do Alto Egito, continuam a ser alvo de aceso debate relativamente à extensão dos seus reinos em época tão recuada da história da civilização humana. Mesmo após as intervenções arqueológicas recentes do Instituto Arqueológico Alemão em Abidos e das escavações dirigidas até pouco tempo em Hieracómpolis. Em relação ao Rei Escorpião, há bastante controvérsia, inclusive alguma quanto à sua suposta existência. Algumas figuras referentes a esse rei do Egito pré-dinástico não chegam para provar a sua existência real. No entanto, em 1898, um egiptólogo inglês descobriu nas suas escavações, no depósito principal do templo de Hieracómpolis, uma grande clava que mostra um rei com a coroa do Alto Egito e com um aluvião na mão, um ritual possivelmente de fertilização dos solos após as cheias do Nilo. Esse rei tem à sua frente uma flor e por baixo um grande escorpião a identificá-lo. Essa clava está atualmente no Ashmolean Museum em Oxford. Juntamente com essa grande clava, descobriu-se uma outra bem menor e em pior estado de conservação, que, segundo alguns especialistas, mostra o mesmo rei escorpião sentado num trono com a coroa do Baixo Egito, tendo à sua frente um falcão a atacar o inimigo. Apesar desta identificação dessas clavas não ser muito unânime, atualmente os especialistas inclinam-se para que o rei escorpião, chamado também de Horus-Serect, possa ser um rei do final da época pré-dinástica, tendo pertencido então à dinastia Zero. Poderá também ter sido durante o seu reinado que o reino do Alto Egito, que na altura abarcaria os reinos de Tinis ou Tis, Nagada e Nekhen, começou a expandir as suas fronteiras em direção ao Baixo Egito, que poderia explicar o aparecimento do rei com a coroa vermelha. O rei escorpião teria sido um líder guerreiro de grande importância para a unificação dos principados regionais do Antigo Egito, numa época anterior à das dinastias faraônicas. A placa calcária com 50 centímetros
de comprimento, encontrada pelo casal de arqueólogos John e Deborah Darner no oásis a 400 quilômetros do Cairo, pode ser o mais antigo documento histórico conhecido, que tem mais ou menos 5.250 anos. 5.250 anos. Segundo os pesquisadores, os desenhos utilizados nessa placa estariam relatando o retorno vitorioso do rei Escorpião à cidade de Abidos após vencer uma batalha em Nagada. O rei estaria representado pela imagem de um falcão, símbolo do deus Horus, sinônimo de rei, sobre um escorpião. O que os cientistas querem provar agora é que as figuras sobre a placa não são apenas desenhos, mas sinais ideográficos com interpretação bastante simbólica. Gente, esse é um pequeno resumo deste rei super interessante, dessa figura extremamente enigmática que foi o rei Escorpião. Vida longa e próspera, Ailton Alves.